Dear friends, Prezados beloved amigos, brothers and sisters, amados irmãos e irmãs em Cristo, this is Brother Frank esse é o irmão speaking Frank falando a from vocês the International do Centro Mission Missionário Center Internacional in em Krefeld, Germany. Krefeld, Alemanha. Our intention is Nossa intenção to é reach all alcançar nations todas as with the nações true word of God, com a verdadeira palavra de with the Deus, message com a of the mensagem hour, da hora, with the gospel com of o Jesus Evangelho Christ. de Jesus Our Cristo. main subject Nosso tema principal é o plano de salvação. E então, obviamente, nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo. Como nosso Senhor prometeu em João, capítulo 14, eu irei vos preparar morada, e então virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E também, obviamente, Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Levando muitas escrituras em consideração, nós temos que perguntar: o que está contido no plano de salvação? É suficiente saber sobre Deus, sobre salvação? Ou nós temos que experimentar pessoalmente a graça de Deus, o perdão dos nossos pecados, a redenção da nossa alma, sendo nascidos de novo pelo Espírito Santo, sendo preenchidos com o Espírito Santo, sendo guiados, sendo selados pelo Espírito Santo? Amados amigos, eu chego à convicção que é absolutamente necessário ter todas estas experiências pessoais com o Senhor. Não somente falar sobre o plano de salvação, mas receber todas coisas que estão preparadas para nós através da salvação que Deus nos deu por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, nós lemos no versículo 10 que os profetas do Antigo Testamento perguntaram e buscaram diligentemente sobre as coisas que Deus havia prometido. E agora nós temos que pesquisar as Santas Escrituras para chegar ao correto entendimento daquilo que Deus preparou para nós. E a coisa mais importante é esta: saber justamente agora que ninguém pode viver eternamente a não ser que tenhamos recebido vida eterna. E por isso, a pregação da palavra de Deus se torna tão séria. E nós temos que compreender que Deus não está numa religião cristã ou numa igreja cristã. Deus esteve somente em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E de acordo com Mateus, capítulo 16, nosso Senhor redimiu a sua igreja. Nosso Senhor edifica a sua igreja. E então, se você for a 1 Coríntios, capítulo 12, nós vemos que aqueles membros que formavam o corpo de Cristo são batizados dentro do corpo de Cristo. Porque, como nosso Senhor e Salvador teve a vida de Deus, vida eterna, nele mesmo, assim nós
que fomos redimidos e nos tornamos filhos e filhas de Deus, nós recebemos esta vida de Deus. Está escrito aqui em 1 Pedro 1, a partir do versículo 18, que não fomos redimidos por coisas corruptíveis, por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. E então, nós temos que enfatizar: a vida está no sangue. E Cristo, nosso Senhor e Salvador, derramou seu sangue, deu a sua vida, para que assim todos que foram comprados pelo sangue de Cristo recebam a mesma vida que estava em Cristo. E então nós compreendemos que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Amigos, isto é tão precioso para mim. E no versículo 20 é dito em 1 Pedro, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Você e eu também fomos predeterminados antes da fundação do mundo. Deus sabia precisamente, antes do começo do tempo, quem, no decorrer do tempo, iria aceitar a salvação, aceitar o Salvador e seria salvo e chegaria à obediência de acordo com a palavra e o plano de Deus. Vamos voltar para Romanos, no capítulo 8, para ver o que Deus realmente pensou fazer conosco e o que Ele fez. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, você pode continuar lendo. Ele também ressuscitará os nossos corpos e nós deveremos viver com o Senhor neste corpo transformado e encontrá-lo no arrebatamento quando Ele retornar para nos levar para o lar. Então está dito aqui em seguida, em 2 Coríntios, no 6º capítulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O Senhor, desde o princípio do tempo, separou luz das trevas, crentes de incrédulos, aqueles que confiam e creem a Deus, daqueles que não creem e desobedecem, diretamente desde o princípio. E por isso o apóstolo Paulo vai em detalhes nesse capítulo, a partir do versículo 14 a 18. E então é dito aqui no versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E se formos especialmente as duas religiões principais na cristandade, amigos, quantos milhões de estátuas temos? Estátuas de Maria, estátuas dos santos, e tudo é chamado cristandade. Se eu, irmão Frank, digo hoje que Deus não tem nada a ver com a cristandade,
That sounds, Isto soa muito estranho, but it is true. mas é verdade. Deus não tem nada a ver com nenhuma religião sobre a face da terra. There's only one personal, Só há uma manifestação pessoal, e esta é em Cristo. and we were redeemed E nós fomos redimidos e recebemos vida eterna by believing por crermos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador pessoal. E amigos, se formos a Gálatas, capítulo 4, aqui nós compreendemos nossa posição como filhos e filhas de Deus. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E agora, por favor, ouça atentamente. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, sendo aceitos por Deus, nosso Pai Celestial, como filhos, porque o Filho de Deus deu a sua vida para redimir todos os filhos e filhas de Deus e nos colocar de volta na nossa posição original. Então, no versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Muitos clamam, Pai, por tradição. Mas aqui a Bíblia fala sobre filhos, e todas as filhas de Deus estão incluídas. Milhões e milhões oram, especialmente em cada domingo. Nosso Pai que está no céu. Mas são estes filhos? São nascidos de novo? Receberam a vida eterna? Têm uma relação pessoal com Deus? Amigos, nós temos tradições cristãs, mas temos a realidade dada por Deus? E nós temos que enfatizar que Deus pensa o que Ele diz e diz o que Ele pensa. Então, voltando a Romanos, o capítulo 8, e aqui, no versículo 22 a 23, encontramos o seguinte pensamento expresso. Romanos, capítulo 8, 22, 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Um pensamento muito profundo, expresso de acordo com o plano de salvação. Primeiramente, somos redimidos e tão colocados como filhos e filhas de Deus. Mas a manifestação final de nossa salvação será quando não somente nossa alma é salva
e transformada, mas nosso corpo will be será changed in a transformado moment, num momento, at the twinkling num piscar de olhos, when our Lord quando nosso Senhor retornar to take us. para nos levar para o lar. But here Mas we aqui have to have nós temos another look. que dar uma olhada Who have ainda. received Nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Spirit. You can read Você pode ler about the fruit sobre of os the frutos Spirit do Espírito in Galatians em Gálatas, chapter capítulo 4. 5. You can read in many Você different pode ler em places muitos lugares sobre about the fruit of the Spirit. os frutos do You can Espírito. read Você pode ler 1 1 Coríntios, chapter capítulo 13, where the apostle onde speaks o apóstolo very fala deeply muito on the profundamente subject and says, do tema e if diz: we had faith to se move tivermos fé para mover if montanhas, we should know all the se conhecêssemos mysteries, todos os mistérios de Deus, and e if we don't have se não tivermos o amor de in Deus our heart, no nosso what coração, are we? o que seríamos? What are we? O que seríamos? Just nothing. Simplesmente nada. So all the things Assim, God todas as promised coisas que Deus prometeu become têm que se a tornar realidade in our em nossas vidas. so that Assim, we wait for the para que return esperemos pelo retorno de Cristo inwardly como change, pessoas transformadas interiormente, so the outside para que o exterior também possa ser transformado quando o nosso Senhor Then retornar. it goes on to say Então segue in Romans dito em Romanos, chapter 8, capítulo 8, in verse no 15, versículo 15, for ye have porque not não received recebestes o espírito de escravidão again to fear, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. here we are again Aqui, de novo, at a very estamos num ponto muito vital. I'm a father Eu sou pai because porque I've got two sons eu tive 2 and filhos two daughters. e 2 filhas. No one on earth Ninguém na terra approached me pode se aproximar de mim the title com o título pai. I had a father, Eu tive um pai, his name was seu Robert nome foi Frank. Robert Frank. I could approach him, Eu podia me aproximar dele como meu pai. honored. Eu honrei o My meu beloved pai. friends, Meus is amados God amigos, really your Deus é realmente o seu pai? Are you born Você é again nascido de novo by the Holy pelo Spirit? Espírito Santo? Are you begotten? Você foi gerado, você foi gerado. The Holy Scripture A Santa Escritura says, diz: This is Tu és meu filho, today eu hoje that I te gerei. begotten thee. Psalms 2, Salmo verse 2, 7. versículo And when the 7. time E was quando o tempo fulfilled, se cumpriu, the word of a promise palavra da was promessa given, foi dada a Maria. and she believed, E ela creu, and the Holy Spirit e o Espírito Santo overshadowed, veio sobre ela. and the Son E o Filho de was Deus not only não foi somente gerado, he was also ele foi born. também In nascido. the same way, Da mesma beloved forma, brothers amados and irmãos e irmãs, we are not não begotten somos or apenas not gerados, born again não somos nascidos de novo por causa de boa música, do bom cantar, de atmosfera carismática. No, Não. E mais uma vez, não. we are begotten. Nós somos gerados, nós somos nascidos de novo após Receive termos recebido a palavra de Deus como a semente dentro de nossas almas e temos crido em Jesus Cristo, nosso Salvador pessoal, accepting him, aceitando-o em nossos corações, believing crendo nele as our como personal nosso Savior. Salvador pessoal. Assim, It becomes true. se torna realidade. Not a tradition. Não uma tradição. Our Father Nosso Pai who art in que está no céu, heaven. And everybody walking e todo their mundo own caminha ways por seus próprios in all caminhos em churches, todas as igrejas,
em toda a cristandade. E, amados, nós vivemos nesse mundo. Nós sabemos o que está acontecendo na nossa própria cidade, no nosso país. E todo mundo sabe agora o que está acontecendo sobre toda a terra. E todo mundo sabe, nós temos agora 350 denominações, protestantes denominações, no Concílio Mundial das Igrejas. Quem criou o Concílio Mundial das Igrejas? Você tem que ir a 1948, a Amsterdã, para saber quem criou o Concílio Mundial das Igrejas. Você tem que ir ao segundo Concílio do Vaticano, que aconteceu de 1962 a 1965. E, por acaso, durante esse tempo, eu preguei em Roma. Eu encontrei o senhor Pentecoste, o senhor Duplessis, pessoalmente. E, amigos, quem criou todas essas coisas? Deus? Certamente não. E nosso Senhor Jesus Cristo? Certamente não. E nós temos que compreender que nós estamos agora no tempo do maior engano. E toda a humanidade, em todas as religiões, está sendo enganada e desviada sobre a impressão que Deus, de alguma forma, está na coisa. Deus está somente na sua palavra e somente nas suas promessas. E se não há promessa na palavra de Deus, também não haverá cumprimento. E primeiramente, e de novo, finalmente nós temos que reconhecer o que o nosso Senhor disse em João capítulo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. Você pode colocar a religião sobre a carne, de cima até embaixo, e decorar a si mesmo com escrituras de cima a baixo. Mas o interior tem que ser transformado primeiro. E por isso, voltando a 2 Coríntios, capítulo 6, como crentes e incrédulos podem caminhar juntos? Como pode um nascido de novo e uma pessoa desse mundo caminharem juntas? Nós temos que seguir Jesus Cristo em obediência à sua palavra. E, amigos, eu creio que o retorno do nosso Senhor e Salvador está muito, muito próximo. Em todos os ensinamentos originais da palavra de Deus, têm que ser cridos por cada filho de Deus sobre a face da inteira terra. Se você não pode crer cada palavra de Deus, amigos, eu simplesmente tenho que dizer que você tem que ter a sua experiência pessoal com o Senhor. Que você chegue a um fim com seus próprios caminhos, com suas próprias crenças, e se entregue ao Senhor e receba a semente da sua palavra dentro do seu coração. E então, o Espírito Santo vem sobre você, criando a nova vida em você. E então, você é gerado, você é nascido de novo de Deus. Amigos, eu desejo vê-los na glória. E por isso, eu tenho que ser honesto com a pregação. Eu tenho que compartilhar a verdadeira palavra de Deus com todo o povo sobre a face da terra, em todos os muitos países, porque o Senhor disse que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim.
Se nós pudermos servi-lo de alguma forma, deixe-nos saber. Deus te abençoe e esteja com você no santo nome de Jesus. Amém.